Então tá aí, duas 5090. Uma para jogar, a outra para fazer o processamento de IA. E as duas 5090 estão em 100%. Faz, quase 1.400 watts, você viu? Olha lá, 1.426 watts de consumo. O ponto mais quente da segunda 5090 que está sofrendo mais é 63 graus aqui. Só falta uma peça essencial aqui para esse momento. Vai que. Agora eu vou mostrar para vocês o Cinebench mais rápido do mundo. E começou! Olha lá, terminou. 5 segundos. E muito bem, senhoras e senhores, hoje vamos montar aqui no Loop Infinito um super PC Gamer, o PC mais poderoso que já passou aqui pela nossa bancada, com não apenas uma, mas duas GeForce RTX 5090. Aliás, me disseram que se você segurar duas ao mesmo tempo, libera uma conquista, um achievement. Deixa eu ver, vamos ver. E não é que liberou mesmo? Caramba, hein? Deixa eu pôr com calma aqui, não tem nem roupa para segurar essas duas placas. E para alimentar duas RTX 5090, nós precisamos de uma pequena usina nuclear, um reator ARC. E nós temos aqui, ó, uma fonte de 1.600 watts da MSI para esse projeto. Também temos uma placa-mãe digna de receber duas 5090, que é uma Godlike, uma Mag X870E. Placa-mãe mais poderosa que nós já usamos aqui em uma montagem. E para comandar tudo isso, um Ryzen 9 9950X3D. Além de memórias da Team Group. A gente tem um kit aqui com 32 GB de memória RAM e 2 TB de SSD, que é o suficiente para quê que a gente vai montar esse negócio? Para testar o DLSS 5. E tudo isso vai ser montado nesse gabinetão aqui, ó, da Thermaltake, que é o CTE C700R, com aquela experiência de centralização térmica. Ele puxa o ar ambiente pela frente, por trás, por baixo e solta aqui por cima, centralizando todo o fluxo térmico aqui dentro. Então roda a vinheta e vamos nessa, porque hoje tem duas 5090. Quanto que é 5090 mais 5090? Pensa rápido. 118. 118? Você tá louco? Eita nós, mas que exagero de processamento gráfico é esse aqui na bancada hoje? Duas RTX 5090 Founders Edition ainda por cima, uma pequena fortuna por aqui, mas podia ser pior, viu? Podiam ser três RTX 5090 Founders Edition. Podia, mas essa aqui é uma 5080. Né? As Founders, elas são muito parecidas, muda um pouquinho o tom de cor e a escrita aqui, que nesse caso é 5080 e não 5090. Mas são só duas. Mas pra que duas 5090? Da onde vem esse projeto maluco? Então, pra começar esse vídeo, eu quero explicar pra vocês o que a gente vai fazer aqui hoje. A gente vai montar um PC para testar o DLSS 5, ou seja, um PC que tem muito poder de processamento para inteligência artificial. Só que a gente não vai testar hoje, a gente vai montar o PC para testar. A gente vai hoje tentar replicar o setup que a NVIDIA fez no lançamento aí do primeiro trailer do DLSS 5, que segundo a empresa foram duas 5090 num setup rodando. Mas é muito importante deixar claro já no começo desse vídeo que nesse primeiro teste da NVIDIA, eles disseram que foi num PC com duas 5090, mas quando a tecnologia for lançada de fato, aí vai rodar num PC com uma placa convencional. Afinal, não é todo mundo que consegue colocar duas 5090 num PC, né? Não é todo mundo que consegue colocar uma 5090, quem dirá duas. Bora comentar um pouquinho sobre o DLSS 5 que tá dando o que falar. O Deep Learning Super Sampling da NVIDIA até hoje trazia um escalonamento inteligente, então é renderizar o conteúdo do jogo em HD e aí fazer um escalonamento para 4K, por exemplo, usando inteligência artificial para reconstruir os detalhes, adicionar frames também com Frame Generation, só que agora no DLSS 5 o negócio tá louco, é uma reconstrução com inteligência artificial que mexe com tudo. Mexe com a iluminação do ambiente, mexe com os modelos dos personagens, trazendo um hiperrealismo e por aí vai. E isso não foi muito bem recebido pela comunidade, porque nos exemplos que a NVIDIA demonstrou, bom, primeiro que eles não avisaram os desenvolvedores desse negócio. Alô, é do Car System? Alguns desenvolvedores, inclusive, ficaram sabendo quando o trailer foi pro ar. Oh, meu jogo tá ali, mas não tô sabendo dessa tecnologia.
dia. E aí a galera caiu em cima, porque alguns personagens mudaram demais, algumas cenas, iluminações do ambiente mudou, é a direção de arte do jogo. Fora alguns probleminhas, como uma luz direta que virou uma luz esfumaçada, ou uma sombra no nariz que acabou virando nariz na reconstrução, né? O negócio identificou que aquele pontinho ali de sombra era uma parte do corpo, e por aí vai. Então, foi uma recepção complicada, a galera caiu em cima, AI slop pra lá, AI slop pra cá. Aí o Jensen vestiu o jaquetão dele e falou: não, vocês gamers estão errados. Vocês estão errados. O negócio é legal. Aí não deu, aí a galera caiu mais em cima ainda. Depois a NVIDIA, recuou um pouquinho. Ele falou: não, a gente entende a preocupação e tal. E aí disseram que o controle artístico, a direção artística estará na mão dos desenvolvedores, o que é uma informação que, se estivesse no trailer inicial, teria evitado muito dessa polêmica, né, dessa discussão toda. Então a ideia é que os desenvolvedores tenham o controle e criem esse modo alternativo para os jogos, que pra mim ainda é meio confuso, porque como é que fica a direção de arte do jogo? Você faz o jogo de um jeito e aí você tem um modo hiperrealista que é diferente da visão original da obra, sabe? É meio confuso esse conceito na minha cabeça ainda. Mas, pensando em trazer esse recurso para jogos antigos, aí eu acho muito interessante. Então a gente pegar um jogo clássico como um Real Tournament de 98 ou o primeiro Half-Life e aí tacar um pós-processamento de IA em tempo real que reimagina os visuais do jogo, né? Para esse tipo de aplicação eu acho incrível, eu acho muito legal e aí pra mim é muito claro que vai ser um sucesso. Mas nessa outra proposta atual, não sei, vamos ver. Bom, então é isso, resumindo essa história do DLSS 5, mas comenta aí o que vocês acharam dessa novidade e bora pro nosso projeto aqui, porque a nossa ideia aqui hoje é montar um PC simulando aí essa configuração que a NVIDIA usou nos primeiros testes. A gente vai deixar um PCzão pronto para testar esse recurso quando ele for de fato lançado, porque por enquanto apenas rolou aí um anúncio, né? A gente tá aí no primeiro momento, mas acabou de sair o DLSS 4.5, viu? Aí a gente tem um frame generation de até 6 vezes com um controle dinâmico também. Você configura ali o alvo de quadros por segundo de acordo com o seu monitor e ele vai ajustando, aumentando ou reduzindo o frame generation de acordo com a necessidade. Então falta 0.5 ainda pra gente chegar no DLSS 5, mas bora lá. Então 5090. A base do nosso projeto é essa fonte aqui, ó. É fonte, amigo. A MPG AI 1600 TS PCIe 5. Uma fonte que traz 1.600 watts de potência, certificação 80 Plus Titanium, ou seja, muito eficiente e inclusive 2 conectores PCI Express 5.0, né, o 12VH-PWR, para alimentar cada uma dessas placas. Cada 5090 pode consumir aí uns 600 watts, então só de placa de vídeo, se elas estiverem rodando no talo, 1.200 watts. Sobra, parece muito, mas sobra só 400 para o resto do sistema, mas para essa CPU e o que a gente está montando aqui hoje vai dar conta. Então tá aqui, ó, essa fonte maravilhosa que é o grande destaque aqui do nosso vídeo. E aí, para complementar, a gente tem essa placa-mãe aqui, a X870E Godlike. Finalmente uma Godlike. Hoje eu vou começar ao contrário, vamos primeiro tirar a fonte aqui da caixa. Olha lá, olha só o tamanho dessa... Meu Deus, é pesada, hein? Pesadinha a fonte, uma fonte ATX 3.1 com seus 1.600 watts de potência. Aliás, bonita, hein, ó. Olha, holografia aqui, que maravilhoso. Tem RGB passivo, sem alimentação, com DLSS. E tem dos dois lados, viu? Do outro lado também tem aqui, ó. Precisamos se preocupar com a orientação na hora da montagem. A gente tem inclusive um conector aqui que é um pouco maior do que o tradicional para alimentação. Afinal, a potência é bem alta. E muitas conexões modulares. Ó, a quantidade de conexões PCI que a gente tem aqui e as duas dedicadas aqui, ó, para cada placa de vídeo, que é o mais importante aqui para segurar aí as duas 5090. O cabo, olha a bitela do cabo, o cabo de alimentação com esse conector maior que eu acabei de comentar, ó. Não sei exatamente o nome dessa conexão, mas é um pouquinho diferente aí do conector tradicional que a gente tem de PC. E aqui os cabos no saquinho, incluindo o mais importante aqui pra gente, que são esses dois cabos de 600 watts
para a placa de vídeo, que tem essa ponta amarela, e você pode estar se perguntando, mas por que é amarelo a ponta desses cabos e só esses cabos são amarelos? Essa foi a ideia da MSI para resolver essa treta dos conectores derretendo, que na maioria dos casos é por conta de mau contato. Então eles fazem os conectores aqui todos amarelos para na hora que você conectar aqui na placa, você poder visualizar se ele está mal encaixado. Então chegou aqui, ó, conectou, e aí você não tá vendo nada, ó, da parte amarela. Se tiver um pouquinho mal encaixado, aí você consegue ver, ó, um pouquinho de amarelo aqui vazando. Então, se der pra ver alguma coisa amarela, tá mal encaixado, encaixa direito. Uma forma simples, né, de criar aí uma visualização e evitar esses problemas. Será que vai derreter o nosso? Acho que não, né? Tem que ser duas. Se fosse duas num cabo só, derreteria na hora. Mas tá bom. E a placa-mãe, ó, uma belezinha. X870E Godlike. Fazia tempo que eu queria testar uma Godlike aqui no Loop Infinito, mas estava difícil de conseguir. Essa daqui eu comprei nos Estados Unidos no final do ano passado. Comprei usada, tá? Ela não tá zero, mas vamos abrir aqui agora. Me ocorreu que eu não abri a caixa. Eu comprei ela na Amazon dos Estados Unidos, botei dentro da mala, trouxe aqui pro Brasil, declarei, passei na receita, mostrei a caixa, mas eu não abri ela até chegar aqui no canal. Então a gente vai descobrir se tem um tijolo aqui agora. Nossa, que burro, né, velho? Por que eu não abri quando ela chegou? Bom, estamos arriscando, vamos ver. E olha a quantidade de recursos que a gente tem nessa placa, que é o que há de melhor da MSI, né? A linha Godlike é a linha que está lá no topo. E aqui nós temos Wi-Fi 7, as USBs de 40 GB, muitas portas USB inclusive, e outros detalhes aí que eu vou comentar daqui a pouco. Mas o que chama a atenção nela é esse design. Então aqui a gente tem uma tela que exibe informações do sistema, o dragão todo iluminado ali do outro lado e por aí vai. Então vamos abrir que agora eu fiquei preocupado. Será que não tem nada aqui? Porra, ela já tava aberta, não tava nem lacrada, era só eu ter aberto. Mas tava na correria, né, viajando. Bom, mas se não tiver nada aqui dentro, pelo menos a caixa é muito bonita, ó. Mag X870E Godlike. Beyond the Norm. Meet Godlike. Ah, tá aqui, ó. Temos a nossa, mas que apresentação maravilhosa. Vou fazer de novo aqui ó, pra vocês verem. Quando você paga uma fortuna em uma placa-mãe, ó, essa é a experiência. Olha essa apresentação, que legal. E tá aí a placona. É muito louco isso aqui, hein? A engenharia do papelão aqui foi da hora, ó. Ó, eu não sei nem por onde eu pego a placa. Ah, já arranquei um pedaço aqui dela. Arranquei a tela já. Começou bem. Ah, magnético. Que beleza, hein? Mas antes de falar da placa, o que mais que nós temos aqui nessa... Eita! Ó, antena Wi-Fi, acessórios, tem uma caixinha aqui e uma placa gigante aqui PCI Express que é expansão para slots M.2 para você colocar mais SSDs PCI Express 5.0 com um cooler, né, com uma dissipação ativa. E o mais legal é que você não precisa desmontar essa placa aqui para acessar os SSDs, né, para colocar os SSDs. Você tem aqui, ó, na tampinha dela, inclusive com acesso para fora do gabinete, um sisteminha de hot swap. Temos gavetinhas aqui, ó, que a gente puxa elas, ó lá. E aí você tira como se fosse um case para você colocar o SSD. Nesse estojinho a gente monta o SSD NVMe até o 2280 e encaixa aqui de volta. E você pode tirar, né, fazer um hot swap. Às vezes tem várias dessas gavetinhas, tira um, põe o outro, dependendo aí da aplicação. Então toda essa placona aqui é só para 2 SSDs NVMe, mas lembrando que eles são PCI Express 5.0 com essa funcionalidade aí do hot swap. Interessante, e você pode usar, né, com qualquer placa-mãe que tem aí um PCI Express 5.0 sobrando. Lembrando que aqui, ó, é X8 no barramento. Nós temos aqui também uma caixinha de acessórios, caixona, achei que ela era menorzinha. Nós temos os acessórios dessa placa. Ixi, olha lá, um monte de cabo, um monte de coisa aqui. Deixa eu deixar aqui do lado. A antena Wi-Fi dela também. E essa caixinha aqui que me parece ser um hub de fãs e RGB também. Ela tem aí um RGB, ARGB e várias conexões de fãs. O que mais? Ah, tem mais coisa aqui embaixo, ó. Achei que não, mas aqui embaixo tem um recortezinho no isopor. E a gente tem, ó, mais um monte de coisa. Deixa eu tirar aqui para ver o que é. Temos adesivos. Olha lá, adesivos
brasão da MSI, o Lucky e etiquetas também. Temos também um shout-out aqui para você responder uma pesquisa lá deles e concorrer a um brinde, um guia de instalação rápida e regulamentação da União Europeia. Aqui o que eu tenho são 2 thermal pads, um de 0,5 mm e um de 1,25 mm. Uma chavinha aqui, ó. Olha que louco, uma chave... Parece ser uma chave hexagonal. Para que ela serve, eu não sei, vou descobrir daqui a pouco. Parafusinhos de SSD M.2 e um pendrive, ó. Pendrivezinho de brinde aqui com os drivers. Agora, nessa outra caixa aqui, meu Deus, quanto cabo! Caramba, cabos de fãs, cabo split RGB, mais cabo de fan, ó, cabo de front panel, cabo SATA, com uma conexão de 10 pinos que divide em 2 SATAs, deve ser da própria placa-mãe, né? Mais cabos SATAs convencionais, e por aí vai, né? São esses cabinhos aí pra gente usar. Bastante coisa, hein? Aí, tudo novinho, tá vendo? Lacrado, apesar de eu ter comprado a placa usada, provavelmente alguém comprou, não gostou ou se arrependeu, devolveu, e aí eu comprei ela. Será que tá funcionando? E aqui, por fim, ó, a antena do Wi-Fi. Com aquele plug novo, mais simples, né? Bora então falar dessa placa-mãe bonitona. Gente, a placa é grande, hein? Formato aí EATX, que é mais quadrado do que o convencional. E o design dela chama atenção porque ela é muito minimalista. A gente não vê conexões SATA, de energia, de alimentação da placa. Só os de CPU, né, aqui em cima. Porque tudo isso fica aqui, ó, na lateral da placa-mãe. Não é o projeto Stealth da MSI que traz os conectores na parte traseira, né? É um projeto mais convencional, mas fica tudo aqui do lado consolidado. E lembrando que essa parte aqui, ó, ela é destacável, né? Ela fica preso aqui com um ímã. A gente pode remover para ter acesso a outros componentes aqui. Na placa-mãe em si, a gente tem aqui em cima uma conexão a RGB, 2 conexões de fan, a conexão de alimentação 24 pinos, mais uma adicional que geralmente é usada para alimentar as USBs na frente do gabinete, trazendo aí um carregamento rápido também. 2 conexões USB tipo C para o gabinete, mais um fan aqui, 2 conexões USB 3 para o gabinete e mais uma alimentação auxiliar para PCI Express, além de 2 conexões SATA tradicionais. E aí essa outra peça aqui traz uma tela, inclusive já veio meio riscadinho aqui. Apesar que esses acrílicos, se pegar uma cera de carro e dar uma polida, a gente consegue melhorar isso daqui. Depois eu vou ver se eu consigo tirar. A gente tem os botões da placa-mãe para ligar, resetar e aqui para remover a placa de vídeo, né, do PCI Express, um botãozinho de acesso rápido. E aqui também tem várias conexões no que eles chamam de Easy Bridge, que a gente tem a indicação de alguns conectores aí que eu acabei de mostrar na placa-mãe. E aqui outras funções como USB 2.0, o controlador de tuning, bridge, sensores de temperatura e cabos de expansão, né, os JFP e também o JAF, sendo que uma dessas conexões é justamente para esse expansor aqui de conexões, né? A gente tem a conexão bridge aqui, que é conectado aqui, onde está escrito bridge. Aí a placa sem esse módulo fica assim, né? Pelada aqui, e a gente tem acesso à bateria CR2032, caso você precise trocar essa bateria. E para colocar de volta aqui, ó, é só chegar perto aqui que o ímã já puxa e conecta lá. Pum, só encaixar certo. E aí aqui a gente tem ela, né, montada aí novamente com todas as conexões aqui na lateral. Um design bem interessante. E aí seguindo a gente tem os módulos de memória aqui do lado, 3 slots PCI Express aqui embaixo, sendo 2 deles PCI Express 5.0. Apesar de na caixa dizer que é 2 slots PCI Express 5.0 x16, não é. No manual essa informação está mais clara, quer dizer, está correta, né? Na caixa está errado. Um é X16 e o outro aqui embaixo é X8. Então, essas duas 5090 vão trabalhar em PCI Express 5.0 X8, o que não é o ideal, vai ter uma perda de desempenho, mas é de 1 a 3%, dependendo
da aplicação, então acaba não sendo um problema tão grande quanto se você usar uma 5060 no PCIe 4x8, que é um pouco mais grave, né? E por fim, aqui embaixo, um slotzinho PCI Express X4, né? 4.0. Uma coisa legal dessa placa é que você não precisa de ferramentas para acessar os slots de SSD, é só ir puxando aqui, ó, que a gente tira todas essas proteções, esses dissipadores, ó, sai tudo aqui. Esse aqui também sai ou não? Não, aqui não. E olha quantos SSDs dá para colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, mais 2 da plaquinha externa. Então, tecnicamente, ela sai da caixa suportando 7 SSDs NVMe. Desses todos aí, 2 aqui na placa são PCI Express 5.0. E aí o restante é 4.0 e alguns compartilham as linhas das expansões PCI Express. E aí 2 são via expansão, né, pela placa que eu mostrei ali que estava na caixa. Então, bastante coisa também, mas a gente tá de boa, a gente vai colocar um só, já tá de bom tamanho. Fora isso, outros detalhes interessantes dessa placa-mãe, a gente tem esse dragão aqui da MSI que é retroiluminado também. Inclusive, também deu umas escadinhas aqui nessa parte, dá aquela polidinha depois. Tem algumas conexões aqui embaixo também, que agora que a gente tirou esse dissipador aqui, né, de NVMe, que a gente consegue ver. Antes não dava para ver porque estava tampando aqui, mas a partir do momento que a gente tira, a gente vê mais algumas conexões aqui embaixo, 2 conexões SATA, alguns interruptores aí com configurações da placa-mãe e por aí vai. Mas como é que... isso aqui levanta. Se você quiser usar esses slots, você encaixa aqui, ó, prende aqui. Aí se você for usar, você puxa aqui e aí você tem acesso a essas conexões. A gente não vai usar, então beleza. E os interruptores, pelo que eu tô vendo aqui, é para alternar BIOS, controle dos LEDs e JDash. JDash, tem que ler o manual. Olha, umas lascadinhas aqui na pintura, hein, da placa. Fui eu, já veio assim. A engenharia desse dissipador aqui também é interessante, porque a gente tem uma conexão magnética com 5 pinos aqui para fazer um efeito de luz aqui nessa peça. Então aqui tem como se fosse uma iluminação, uma telinha na hora que tá ligado, e aí a passagem da conexão é por aqui. Curioso, né? E bora falar sobre as conexões dessa placa-mãe, e aqui nós temos 15 portas USB. Sendo quase metade, né? A gente tem 7 portas USB tipo C e 8 portas USB tipo A. As portas USB tipo A, elas são todas de 10 gigabits. Aqui são 2 USB-C de 10 GB, mais 1, 2, 3 de 10 GB. E aqui essas 2 que tem um contorno branco em volta são 2 portas USB tipo C de 40 gigabits. Então, 2 portas de 40 gigabits e todas as outras de 10 gigabits, o que é super legal. 2 conexões de rede, uma de 5 GB e uma de 10 GB. As conexões aqui para anteninha Wi-Fi, conexões de áudio e os botões aqui para um Smart Button, que você configura a função dele, um para limpar o CMOS e um para fazer o flash aí da BIOS. Se você precisar atualizar a BIOS sem uma CPU, só botar o pendrive aqui, nessa USB aqui que tem o contorno branco, e apertar esse botão que aí ela atualiza sozinha. Por fim, na parte traseira dessa placa, a gente vê que ela tem um acabamento bem legal também, uma proteção aqui de metal, olha lá, Godlike, com um triângulo aqui dos Illuminati, sei lá. Muito legal e é realmente a placa mais avançada que a gente já testou aqui. Agora, com relação a outros detalhes dessa placa-mãe, nós temos aí o chipset X870E, ou seja, um socket AM5, suportando CPUs aí da série 7000, 8000 ou 9000 da AMD, além dos 4 módulos de memória aqui. Muito legal essa placa-mãe, tô ansioso aí para colocá-la para funcionar e bora começar essa montagem. Eu ia colocar a caixa aqui embaixo, mas como ela tem essa super proteção aqui na parte traseira, acho que nem precisa, né? Então, vamos começar aí o nosso processo de montagem. Deixa eu encaixar de volta. Aliás, maravilhoso que eu não preciso dessa chave. Ela tá aqui, mas não é necessária, porque nessa etapa inicial, tudo vai sendo apenas encaixado aqui. Isso é super legal. Uma placa-mãe digna de receber aí 2 RTX 5090. Vamos começar então instalando a nossa CPU, o AMD Ryzen 9 9950X3D,
que, quando eu desenhei esse vídeo, era a melhor CPU da AMD no mercado, mas agora eles já anunciaram aí o 9950X3D2, que traz um TDP um pouco mais alto e um pouquinho a mais de desempenho. Mas ainda assim, temos aí um cache 3D com impressionantes 144 MB e uma contagem aí com 16 núcleos e 32 threads. Uma CPU muito boa quando você precisa de desempenho em jogos, graças a esse cache, apesar de que aí a gente costuma desabilitar alguns dos núcleos para poder bater o mesmo desempenho do 9800X3D. E quando você precisa trabalhar produtividade, né? 16 núcleos alcançando aí até 5.5 GHz, também é muito bom. E o consumo que é mais moderado, né, em relação à Intel, apesar de que a última geração tá melhorando, mas não chegou lá ainda. Então olha só essa CPU aqui, nossa, me bateu uma saudade leve de quando vinha cooler, né, em box aqui. Ainda vem, mas nos mais básicos, né, nesses já largaram mão, porque ninguém vai comprar uma CPU dessas e usar um cooler em box, né. Então, a gente já conversou sobre isso, Will. Nem pulou. Tá instalado zero esforço e, como eu sempre comento aqui no canal, guarda a tampinha da placa-mãe, coloca na caixa da placa-mãe, porque se der problema na sua placa-mãe, você precisa pôr isso aqui, senão eles não aceitam pro RMA, né, pra acionar a garantia caso precise. Nem que se eu precisar acionar a garantia, que eu tô fudido comprando nos Estados Unidos. De novo, abriu o slotzinho aqui do SSD e removeu o plástico. Acho que nunca foi usado de fato essa placa, hein, porque tá tudo, tudo vindo como novo aqui. Você tem que remover o de baixo também, ó. Pegadinha dupla aqui, ó. E nesse projeto a gente vai usar esse SSD aqui que a Team Group mandou pra gente, o MP4-4L, que traz velocidades de até 5 GB por segundo, 5.000 MB por segundo de leitura e 4.500 de escrita. Um drive muito bom, PCI Express 4x4, e bora instalar aqui NVMe padrão, né? 2280. Um modelo mais focado em custo-benefício, que já vem com um dissipador aqui, ó, de grafeno. Então, esse adesivo que vocês estão vendo aqui não é só um adesivo com as informações. Aliás, vira e mexe, o pessoal pergunta, pô, não tem que tirar esse adesivo? A gente tira do dissipador e do thermal pad. Aqui não precisa? Não precisa, porque é de grafeno e já traz uma dissipação aí pro chip, né? Na parte traseira dele, ele não tem nada. E aí na frente aqui, já vem com esse dissipador aí em cima do chip. Não precisa, pode tirar, mas é que nem o vídeo do MacBook Neo, o pessoal ficou falando, não, mas tinha que ter tirado aquele dissipador que já estava ali. Mas não precisa, né? Porque no fim aquilo ajuda a dissipar também, né? Tudo se conecta e tem uma transmissão do calor, como vimos nos resultados. Então não precisa se preocupar com isso. Só colocar aqui e aí, ó, vem cá, caraca, bicho, tem uma molinha aqui, ó. Eu não tinha visto isso, é só puxar? Você aperta para soltar, olha que legal. Só encaixou aqui, já era, apertou, saiu. Tecnologia! E a memória RAM, nós temos aqui um kit T-Force, memória RAM 2026, que vale mais do que dinheiro. Aê! Temos 32 GB DDR5, 6400 MHz. Também é uma linha mais focada em custo-benefício, não é de altíssimo desempenho, mas vai dar conta do recado. E memórias T-Force são super legais, a gente já usou aqui em vários conteúdos aqui do Loop Infinito. Tem um design bacana, tem RGB, que é o que a gente, né? Nessa build aqui a gente precisa ter um máximo de desempenho e vamos instalar aqui 16 GB, que é o suficiente para esse projeto. É uma máquina gamer com duas 5090, precisa de uma placa-mãe muito boa, uma fonte muito boa, mas 32 GB já dá conta. Então vamos montar aqui. Vamos colocar aqui em Dual Channel, pulando um slot. E o principal do PC está montado. Só faltam as duas placas de vídeo, a fonte e colocar no gabinete. Vamos ver como é que vai ficar essa loucura falando nisso? Uma RTX 5090. Também que o espaço entre os slots PCI Express ele é bem considerável, já pensando em placas de vídeo maiores. A Founders Edition ela é pequenininha, comportada, mas uma 5090 tradicional facilmente vai chegar até aqui, mais ou menos. E aí a nossa segunda placa aqui, ó.
Olha, até que ficou melhor do que eu esperava, viu? Porque a placa-mãe ela é tão longa que é quase o comprimento das placas de vídeo. E elas são pequenas, né? As 5090 Founders aqui. Então tá aí, duas 5090. Uma para jogar, a outra para fazer o processamento de IA. Assim, é uma máquina também que é excelente para processamento de inteligência artificial. Porque a gente não fala muito disso, mas a série 50 traz muitos tops de IA com uma eficiência interessante, né? Vamos rodar um DeepSeek aqui também, modelo local. Optejado, aquele que manja dessas p... Cara, você tem noção que esse setup aqui, ele deve ser um dos mais poderosos no Brasil hoje, né? No YouTube do Brasil, capaz de ser o mais poderoso já montado aqui. Pena que só uma 5090 é nossa, né? A outra depois tem que devolver. Vamos com o Water Cooler e para combinar aqui com a temática MSI que está apoiando esse vídeo aqui, nós temos o MagCore Liquid i360, um Water Cooler com radiador de 360mm que nós já mostramos aqui no canal em outra montagem e vamos reaproveitar ele aqui hoje. Inclusive... Caiu um negócio aqui. Inclusive, eu já tinha deixado ele separado aqui, já tá prontinho pra gente colocar no setup. Deixa eu tirar essas 5090s aqui pra não arranhar. E aí de baixo eu tenho que apertar o botãozinho, ainda é meio Neandertal, mas essa daqui, ó, eu tenho o botão aqui, ó, o botão Easy, ó. Muito melhor. Aplicação com ASMR, ó. Desenhei um dragão. Babei em todo o dissipador aqui. Olha lá, parece uma nota musical, né? Ficou meio conceitual. Mas um pouquinho aqui, ó. Agora tá escrito alguma coisa em japonês aqui. No gabinete, o Walter vai ficar nessa orientação. Então é só colocar aqui. Já tá pronto para esse slot aqui a AMD, o que é maravilhoso. Tá com um platezinho a mais aqui, mas vai ficar. Eu já vou começar a usar esse hub que veio aqui porque a conexão do water cooler fica aqui, né? Tá descrita como flow, mas geralmente é pump, né? Mas aqui tá escrito flow, então tá bom. Nossa, eu peguei isso aqui na mão agora, esse cabo flat com tantas vias me lembrou a era dos cabos IDE. Bons tempos. Pronto, nosso hub já está pronto para funcionar aqui. Ele vai precisar de uma alimentação SATA. Não, mas não é SATA Power isso aqui. A alimentação SATA é diferente. SATA Power. SATA é diferente dessa conexão aí. Ah, gambiarra. Alimentação SATA é isso aqui, ó. Aquele cabo duplo que eu comentei, que tem duas conexões SATA, são duas conexões de alimentação. Para poder alimentar esse hub. Acho que agora é só encaixar tudo. A placa-mãe não tem HDMI, né? Vamos ter que testar com a placa de vídeo. Vamos pôr as duas já pra ver se vai explodir esse negócio. E se eu ligasse uma 5090 na outra aqui? Assim. SLI por alimentação. Aí joga 600 watts no barramento PCI Express. Pra derreter a placa toda. Pronto. Agora é só conectar tudo isso aqui, ó. Ficou faltando o USB aqui da fonte, mas aí depois eu coloco pra gente ver como ela se comporta no software. Pô, só que pra ligar essa fonte, você sabe que não pode ser em qualquer tomada, né? Vamos ligar no 220 aqui pra não dar problema. Pronto, tudo conectado. Duas 5090 na fonte de 1600. Só falta uma peça essencial aqui pra esse momento. Vai que. Vamos ligar a fonte. Tá tudo bem. Mas deu sinal? Acendeu alguma coisa? Não, nada acendeu. Mas vamos ver se vai ligar. Opa, as duas acenderam aqui. Acendeu a plaquinha aqui também, ó lá. Mag. Caiu um bagulho aqui. Tá passando pelos códigos. Só que como é que eu vou testar isso aqui se eu não liguei o monitor, né, ô burro? Boot error. Check problem. Gerou um QR Code aqui, ó, pra eu checar o problema. Eita placa avançada. Pô, mas nada explodiu, pelo menos tudo ligou. Vamos atirar nos problemas agora. Troubleshoot.
Pô, mas é sacanagem, me jogou pra página da placa-mãe. Achei que já ia ter todo o problema listado ali, como resolver. Mas, o senhor já tentou desligar e ligar de novo? Que tal a gente tentar com apenas uma 5090 primeiro? CPU Overheating Alert. Quanto que tá a temperatura da CPU que ele tá reclamando? Ah, tá 52 graus. Acho que é isso aqui mesmo, hein? No flow ele não tá indo direito. Eu acho que é isso mesmo. No flow aqui do controlador não tá rolando. Bom, talvez flow não seja pra isso, né? Mas a gente pode colocar aqui como um dos fãs e depois ajustar. Ele tá fazendo alguma coisa errada, né? Mas por isso que eu vou ler o manual. Aí na hora que eu ligo em um dos fãs aqui, ela já reduz a temperatura bastante. Então, o que aconteceu foi que a gente estava ligando ele e o water cooler não estava... A bomba não estava funcionando, então estava superaquecendo aí a CPU. Agora vamos tentar ligar com as duas placas de vídeo. Acho que o problema no caso foi isso aqui, né? Eu esqueci de ligar o bridge. Eu liguei a alimentação, liguei tudo, mas não liguei o bridge. Ô, cara, burro. Aê, agora tudo acendeu o RGB. Agora o pump vai funcionar. Faltou ligar um conectorzinho, mas já tá resolvido. Ah, agora sim, ó. O pump tá funcionando corretamente e estamos com as duas 5090 sendo alimentadas. Deu certo. Não é problema besta, né? Eu achando que era alguma coisa muito mais grave, era só o conector aqui que eu esqueci de pôr. E o boot error aqui é problema de boot, não é que não bootou eu achei que era BIOS que não tinha bootado nada, porque não tem Windows aqui ainda, né? Mas tá tudo certinho, ó, a gente inicializou aqui, e aqui a gente consegue ver a nossa CPU, o 9950X3D, com as memórias instaladas 32 GB e o SSD aqui também, o NVMe. A BIOS não mostra as duas 5090, isso a gente vai ver no Windows daqui a pouco. Mais tarde. Subimos o Windows antes de terminar aqui a montagem e aparentemente está tudo certinho. 9950X3D, 32 GB de memória, 2 TB de SSD e as 3 GPUs Radeon Graphics integrado e duas RTX 5090 aqui, ó, tudo reconhecido aqui pelo Windows, com 64 GB de VRAM para trabalhar aí com os modelos de IA. Nossa, é muita coisa. E eu achei super legal a placa-mãe com essa telinha monitorando alguns dos principais atributos aqui do sistema, porém a gente não tá pegando o CPU fan nem a velocidade aqui da bomba do water cooler, né, o pump. Por quê? Porque eu fui meio energúmeno, eu liguei aqui nessa caixinha, só que eu não precisava fazer a ligação tanto do fan da CPU quanto do pump aqui nessa caixinha, porque eu liguei aqui no flow, mas aqui na lateral tem um pump, aqui o texto fica um pouquinho em cima, então na empolgação da montagem eu acabei não vendo. Então teoricamente não precisava usar esse hubzinho aqui, mas ele vai ajudar bastante na organização dos cabos na montagem. Só que para eu ter os status sendo exibidos corretamente, eu tenho que tirar aqui o pump dele e colocar aqui, ó, na lateral aqui, cadê? E pronto, agora a gente consegue ter as leituras aqui, ó, no próprio hardware, tanto da CPU fan como do pump aqui, que tá 3.500 RPM, fica sempre no talo. Então deu tudo certo, só botar no gabinete agora, só, né? Coisa simples. Bom, e pra quem assiste esses vídeos de montagem de PC, querendo montar um PC aí também, ou pegando algumas dicas, a maior delas que eu sempre dou é monta tudo que você puder fora do gabinete e testa, que foi o que eu fiz aqui agora, para você não chegar lá no fim da montagem, vai ligar e não liga. Então isso economiza bastante tempo e sanidade mental, né? Porque tá em falta ultimamente. Então bora pro nosso gabinete, que vai ser esse carinha aqui, o C700 Air da linha CTE da Thermaltake, um gabinete grande, bem espaçoso, com duas câmeras, uma para o conteúdo principal e uma aqui atrás para a gente colocar a fonte, HDs, drives, enfim, fazer toda a organização dos cabos. Ele tem um vidro temperado aqui na frente, que também é super fácil da gente tirar, ó, só desencaixar ele aqui. Então a gente tem essa lateral de vidro, tem cores preto e branco. Para esse vídeo aqui eu escolhi a cor preta. Então nessa parte aqui a gente tem o vidro temperado. Na frente, ele tem essa malha com um filtro de poeira. Na outra lateral,
tem duas aberturas para a gente colocar 2 fãs aqui também. Na parte traseira, aqui vem a parte diferente, né? A parte traseira, ela é só essa malha aqui mesh, porque a placa-mãe, ela fica posicionada de uma forma diferente, né? 90 graus em relação aos gabinetes convencionais. Então, as entradas, saídas, conexões vão ficar tudo para cima. E aqui em cima, a gente tem um espaço aqui para fazer a organização dos fios, né? Eles entram todos aqui na parte traseira, aqui na parte de cima. E todo o acesso ao gabinete é assim, ó. Não precisa de parafuso, não precisa de chave. É só ir puxando. Você vai destacando. Ó, tirei aqui a parte da frente. Vamos tirar aqui a parte que seria a parte de trás, né? A lateral traseira. E a última aqui, ó. Pronto. Tá pelado agora. Olha lá. Aqui a gente tem um acesso ao filtro de poeira. Também é muito simples aqui na frente. Nas outras partes, ele é integrado na tampa, mas é só tirar também. E tá aqui, ó, o esqueleto para a gente trabalhar a nossa montagem. Ele já vem com alguns fãs, mas você tem uma configuração para colocar até 3 fãs aqui nessa parte traseira, na frontal e embaixo. E em cima também cabe alguns fãs. Além do outro lado, como vocês viram, tem 2 furações aqui pra gente colocar alguns fãs. A ideia é que o ar entre por tudo que é abertura nele e saia por cima, né? Então isso é a centralização térmica, esse conceito aí da Thermaltake. Cabe todos os tamanhos de placa, incluindo aí Full ATX e ATX, que é o que a gente vai montar hoje, e também é muito espaçoso para fazer um sistema de custom loop. A gente já viu na Computex, a gente viu na CES, ele sendo utilizado com montagens bem absurdas. E aqui na parte traseira, como eu comentei, a gente tem bastante espaço para colocar a fonte e também para colocar drives, né? Tem umas baias aqui, ó. Cabe muito HD ou SSD aqui, tanto de 2,5 quanto de 3,5. E aqui embaixo vai a fonte. Então, promete ser uma montagem bem fácil, inclusive. Esqueci de tirar o filtro de poeira aqui de baixo. E o que eu mais gosto nos gabinetes da Thermaltake é essa modularidade, né? Como a gente consegue ir tirando as peças o máximo possível sem a necessidade de vir com uma ferramenta. Eu acho que eu cheguei no limite aqui agora, mas já tá excelente, ele já tá todo pelado aqui, tá leve, fácil de manipular para a gente fazer a instalação de todas as fãs que a gente vai usar nesse sistema, puxando o ar de todos os lados e soltando aí para cima. Então, bora para a montagem. E para fazer a ventilação e o fluxo de ar, a gente vai usar aqui mais uma vez o Swafan EX da Thermaltake, que simplifica muito a montagem por conta das conexões magnéticas. Então é só encostar um no outro aqui, ó, pum, 3 fãs já estão conectados e podem ser controlados por um único conjunto aqui de... Eita, nós! Por um único conjunto aqui, ó, de cabo. Só chegar aqui, pronto. Essas 3 fãs estão controladas por esse cabo. E o mais legal, a gente tem a possibilidade de inverter as pás aqui dos fãs, né? Porque senão a gente vai colocar assim pro ar vir de baixo, né, do ar ambiente para dentro do gabinete, teria que ficar assim. Mas aí a gente pode vir aqui, arrancar essa pá e colocar uma outra aqui que é a reversa. E agora o fluxo de ar, ó, está reverso e o ar está indo nessa direção. Aí é só encostar aqui, ó, pum, pum, e pronto. Bora instalar. Aí que beleza, a parte de baixo do gabinete já está pronta. Só encaixar aqui. E temos os nossos 3 fãs de baixo, com bastante RGB. Na frente a gente não vai colocar nada porque temos o water cooler de 360mm que já tem os 3 fãs que vieram aqui já no kit. E a gente vai colocar esses outros 3 ali atrás. E em cima aqui, ó, já tem um fã de 140mm para fazer, né, para ajudar a tirar aí o ar quente. Mas boa parte do funcionamento do fluxo de ar desse gabinete é pressão negativa. Então se a gente já tem na frente, atrás e embaixo um sistema puxando o ar ambiente, esse ar tem que sair por algum lugar, né? A Terra não é plana, então vai acabar indo para cima o calor aqui e já sai por aqui. Olha que delícia, eu não canso da praticidade que esses fãs trazem. Lembrando que aqui atrás dá para colocar 3 fãs de 120 ou de 140mm, né? Tanto atrás quanto na frente. Mas aqui a gente, né, tá mais fácil a gente fazer com o que tá na mão no estúdio hoje, que são os fãs de 120mm. Depois a gente vai fazer um upgrade nesse... Até sair o DLSS 5, essa máquina ainda vai mudar bastante.
E assim nós temos 6 fãs no gabinete sendo gerenciados por esses 2 conjuntos de cabos. Controle dos fãs e controle aí dos RGBs. Também dá para cascatear, fazer uma emenda entre eles. Agora só falta colocar o water cooler na frente, mas aí eu já vou entrar junto com a placa-mãe. Momento importante agora, hein? Eita, placa pesada! Porque a placa vai entrar assim, né? Como já deu para ver, o C700 é um gabinete muito fácil de se trabalhar. Aliás, muitos gabinetes da Thermaltake são assim, né? Você tira todos os painéis sem a necessidade de ferramentas, abre bastante espaço aqui. Você tem uma modularidade na estrutura interna e aí facilita muito a montagem. Então a gente já está quase no final aqui. Fonte, amigo! 1.600 watts de potência entrando aqui na nossa máquina agora. Quase lá, só faltam as placas de vídeo. E tá aí o resultado da nossa montagem desse super PC com duas 5090 no C700 Air. E eu queria deixar a montagem o mais simples possível, mas eu não aguentei. Tinha uma variação nos tipos de fan aqui que estavam no water cooler da MSI, que eu acabei trocando pelos Swafan EX também. Então agora são 9 fãs da Thermaltake. O de cima aqui eu mantive o que veio com um gabinete sem RGB mesmo, mas todos os outros ficaram unificados. E trabalhar com esse gabinete foi uma experiência muito legal, porque ele é todo modular, tem muito espaço para passar os cabos. Atrás a organização dos cabos ficou ok, teve bastante espaço. É claro que eu poderia ter feito um trabalho melhor ali, mas eu fiz o que eu pude para deixar organizado nesse primeiro momento. E acho que a única dificuldade que eu tive foi com relação aos cabos da placa de vídeo e alguns cabos da placa-mãe que ficam nessa região aqui, porque o acesso para essa abertura fica atrás da fonte. E aí, várias vezes eu tive que desmontar a fonte para poder ajustar ali o cabo, depois passar outro cabo, aí coloca a fonte, tira a fonte, coloca... Mas é que eu fui burro também, né? Eu tinha deixado para parafusar a fonte por último. Então, eu parafusei e desparafusei ela algumas vezes durante o processo, mas fora isso, um gabinete super legal de se trabalhar. Aqui na parte de cima, né, a gente tem um botão de liga, um botão de reset pequenininho, as conexões de áudio, de saída de áudio e microfone, 2 portas USB tipo A e uma porta USB tipo C. A gente só tem aquele detalhe que, por conta da orientação da placa-mãe, o I/O ficou aqui para cima. Então, para conectar alguma coisa direto na placa-mãe ou, né, na placa de vídeo, você tem que tirar essa tampa, aí você tem acesso aqui e aí você passa o cabo por fora aqui do gabinete. Eu tô usando o teclado e mouse sem fio aqui nesse momento, mas senão teria que estar tudo passando por ali. Uma pequena inconveniência que, assim, é só uma outra vez, né? Depois que setou, configurou, não precisa mais ficar mexendo. E tá aí, a gente deixou ele aberto aqui para não ter muito reflexo nessa parte do vídeo. E vamos ao nosso sistema. Tá aqui a nossa configuração no HW Info. Olha aí que maravilha, tudo funcionando, tudo certinho. Aliás, HW Info sem vírus, porque nessa última semana aí tava rolando vírus no... malware, na verdade, né? No HW Monitor e no HW Info, quando você baixava no site oficial. Mas já arrumaram, né? Mas, porra, que merda, hein? Ryzen 9 9950X3D com a sua litografia aí de 4 nanômetros, TDP de 170 watts e as especificações aqui dos 16 núcleos com 32 threads e um boost máximo aí de quase 6 GHz. Isso, configurações de estoque, é claro. Temos também a placa-mãe, a MSI Mag X870E Godlike,
que, aliás, eu sei que muitas pessoas vão perguntar sobre essa placa, que ela é uma placa super topo de linha, como é que é a BIOS dela, e a gente deu uma fuçada ali na BIOS da placa, mas normal, não muda muito em relação às outras BIOS da MSI, só a cor no fundo, mas não tem uma configuração para essa telinha que a gente está vendo aqui. Nessa telinha vai exibir essas informações, e é claro, né, nessa nossa montagem aqui a gente teve essa infelicidade da telinha ficar na orientação errada, né? Mas tá tudo bem. Só fazer assim, ó. Mas enfim, fica aí essa curiosidade. 32 GB de memória RAM, rodando aqui em 6.400 MHz, ou Megatransfers, nossas memórias aí da T-Force, e o SSD aqui Team Group também de 2 TB. E aí nós temos as placas de vídeo, né? A RTX 5090 Founders Edition aqui, no identificador 0, e no 1 também a outra, né? E aí no 3 aqui tem a placa de vídeo integrada dessa CPU. E a gente vai rodar alguns testes aqui para ver a estabilidade desse sistema. Aqui no gerenciador de tarefas a gente vê também aqui os detalhes da CPU, né? Das duas GPUs que eu já tinha testado aqui antes, quando a gente tinha terminado a montagem. Aliás, eu achei que ficou muito legal essas duas placas nessa posição, porque elas são discretas, né? E a gente teve uma felicidade de ter um espaço considerável entre elas, porque elas usam 2 slots, né? Então, ela ocupa apenas 2 slots PCI Express aqui, aí dá um espacinho para outra, senão ia ficar colado se fosse uma 5090 convencional de 3 ou até mesmo 4 slots. Mas ainda assim, essa primária aqui, que tá tirando o sinal de vídeo, ela sofre um pouquinho, porque ela pega o ar quente da outra, né? A outra pega o ar fresquinho lá do ambiente, aí esquenta aqui nessa etapa e depois passa para cá. E isso a gente já vê no próprio monitor de temperatura aqui do gerenciador de tarefas do Windows, ó, como a primeira ela tá em quase 50 graus e a segunda, que tá mais para ponta, pegando o ar ambiente, tá 28 graus. Quando a gente estressa elas, a diferença entre as duas placas fica em 10 graus, mas ainda tá de boa. A centralização térmica aqui tá funcionando. Agora eu vou mostrar para vocês o Cinebench mais rápido do mundo. E começou! Olha lá, terminou. 5 segundos. 5 segundos para fazer o teste de GPU do Cinebench 2026. A gente marcou 290 mil pontos. Ó, vou fazer de novo aqui, ó. Ele demora mais tempo para preparar o teste do que para executar de fato, né? Para carregar ele na memória da GPU. Olha lá. Meu, é muito rápido. Olha isso. Olha, dá para ouvir o coil whine quando a gente põe o teste para rodar. Ó, quer ver? Ó, escuta aqui, Tejada. Chega perto aqui, ó. Vamos ver a reação do Tejada ao coil whine. Nossa, parece que estão raspando um lápis no... Tá raspando o lápis, tá desenhando o lápis na mão aqui. 290 mil pontos. A gente, nessa brincadeira aqui, tá definindo um recorde, viu? Porque acabou de sair essa versão do Cinebench que suporta 2 GPUs e a gente não tem esse registro na internet ainda. Então vocês viram primeiro aqui. Uma 5090 bate 180 a 190 mil pontos. Então, duas deveria passar um pouco disso, mas a gente sabe que não funciona bem desse jeito, não vai simplesmente dobrar a pontuação. E também a gente tem a limitação do PCI Express 5.0 X8 também. Então as duas GPUs estão com essa configuração 5.0 rodando em X8 ao invés de X16, onde a gente teria o aproveitamento máximo. Tem uma pequena perda de desempenho aí quando roda em X8, mas como eu comentei, de 1 a 3%, dependendo da aplicação, não é muita coisa no caso da 5090 aqui. Mas o que a gente está fazendo aqui é mais uma brincadeira, porque a proposta desse vídeo era, de fato, montar um PC similar ao que a NVIDIA usou para testar o DLSS 5, e assim que a gente tiver acesso a uma versão de testes do DLSS 5, vamos usar essa build aqui para testar. Mas para isso dar certo, tem que ter estabilidade. E aí que entra a história da fonte. E agora vamos testar um pouquinho da estabilidade desse sistema. Quanto que consome duas RTX 5090 trabalhando em paralelo? Cada uma delas, aqui a Founders Edition, tem um consumo de até 575 watts. Então o que nós estamos rodando aqui agora é o Octane Bench, colocando as duas GPUs para trabalhar num benchmark aí desse motor de render que está estressando as duas 5090 no talo. Inclusive, o ambiente que a gente está aqui começou a esquentar agora. Nossa, olha. Isso que a gente está sem a tampa de vidro aqui. Mas o mais legal nesse teste agora é observar o comportamento da fonte. E lembra que a fonte tinha um cabinho USB tipo C que a gente ligou na placa-mãe? Agora a gente tem esse monitoramento detalhado aqui. E olha que interessante. A gente tem até mesmo o total em kWh que esse PC já consumiu.
A gente já rodou vários testes aqui nesse intervalo e já consumimos 10 kWh. Olha, já dá para dar uma carguinha lá no carro, hein? Nesse momento aqui nesse teste, a gente está num consumo aí de 1.100 a 1.200 watts com uma eficiência de 94,5% e a temperatura tá de boa aí na fonte, tá? Abaixo de 50 graus. A eficiência média da fonte durante todo esse tempo, 52 horas de testes, ficou em 82%. O que eu percebi é isso. Quando a gente para o teste, ó, e reduz o consumo da fonte, a eficiência cai um pouco, mas quando a gente está usando muito, um consumo muito mais alto, aí ela sobe e fica mais próxima aí de 95%. Uma outra coisa super interessante de observar aqui é que essa fonte, né, a MPG, ela tem o que eles chamam de Safeguard Plus da GPU, né, que é um balanceamento dos pinos que se conectam na placa de vídeo, né? O 12 VHPWR, o PCI Express 5.0. Qual que é o problema que faz as placas derreterem? Às vezes a corrente em um dos pinos fica muito mais alta do que nos outros. E aí força mais aquele pino, né? Aquela ponta, aquele cabo, e aí derrete. E como a gente pode observar aqui, nós temos um balanceamento perfeito, estudo gerenciado pela própria fonte, mantendo o equilíbrio, né? De 6,5 a 7 amperes por pino. Assim, evita que vá derreter. Então, a fonte é boa essa fonte, hein? Mas quanto que ela aguenta? Vamos botar a CPU para estressar aqui também? Agora eu vou fritar o negócio, que eu tô pondo 2 benchmarks para rodar ao mesmo tempo, de CPU e o de GPU. Olha lá, a CPU ó, já foi para 100% e as duas 5090 estão em 100%. Ó, quase 1.400 watts, você viu? Olha lá, 1.426 watts de consumo. Caraca, bicho. E tá de boa, aparentemente, né? A nossa extensão vagabunda aqui tá esquentando, mas o fio não. Tá morna. 1440. Dá pra botar mais uma placa aí, hein? Dá pra pôr mais uma placa. Dá pra pôr mais uma placa de vídeo aqui ainda, hein? Tem aí fácil? Não, uma 5080 não rola, mas uma menorzinha aqui, ó. 4070. Essa daria pra pôr. Tem margem ainda pra isso. Mas próximo vídeo a gente faz, espera aí. E depois de alguns minutos, nosso teste segue super estável. Já subiu meio kWh aqui. Olha lá, 10,5 agora. Pô, é muita coisa. E o cabo, deixa eu ver. Não, tá de boa, tá de boa. A nossa, é que tá no 220. Agora, com relação à temperatura, olha aquilo que eu tinha comentado. A primeira 5090 que pega o ar ambiente tá em 73 graus, de boa nesse teste de estresse. Já a segunda, que tá pegando o ar quente jogado pela primeira 5090, 10 graus a mais. Apesar de que a gente tem, né, uma ventilação que vem de baixo. Nossa, mas tá um tufão aqui dentro. Temos essa ventilação aqui de baixo que ajuda. Mas o ar que sai dessa daqui vem direto para a segunda e aumenta a temperatura aqui, né? Então, 10 graus a menos naquela. E essa é a visão térmica do PC nesse teste de estresse lá. O ponto mais quente da segunda 5090 que está sofrendo mais é 63 graus aqui na área externa. Mas dá para ver como a distribuição de calor ali em cima, lá. Todo o calor sendo levado para cima naquele único fan de 140 milímetros. E o restante bem comportado aí em termos de temperatura. E na fonte, vamos ver como é que tá aqui. A gente vê um ponto dentro da fonte ali na faixa de 45 graus, mas o conector aqui tá de boa, tá, né? Uma temperatura mais elevada que a temperatura ambiente, mas tá de boa. E é isso aí. E aqui o corpo dele, ó. O corpo aqui na parte traseira. A parte de cima aqui, ó lá. Onde está saindo todo o calor desse aquecedor com duas 5090s. Muito curioso esse experimento, mas tá aí. Chegando a 1.400 watts de saída e mantendo a estabilidade durante esse teste absurdo, né? Mas o que dá para fazer com duas 5090? Então, não dá para jogar. Infelizmente, não dá para jogar com duas 5090, por isso que eu não tô nem rodando um teste de jogos. Se fosse uma geração mais antiga, a gente tinha SLI, NVLink, que eram conexões que a gente colocava aqui um cabinho para conectar as duas GPUs e elas atuarem como uma só, trazendo mais desempenho. Mas aqui nós não temos. O que nós temos são duas GPUs para usos como esse: render de vídeo ou processamento de inteligência artificial também. Como a gente só tem 32 GB de memória RAM, a gente instalou o Ollama, rodando aí o modelo Codilama 2.70B, para a gente fazer um teste, como se fosse uma IA local, um ChatGPT rodando na própria máquina sem a necessidade de uma nuvem, né, de um servidor. E aí nós temos aqui, ó, posso digitar qualquer coisa. O que eu vou pedir para ele hoje? Vou testar um Vibe Coding aqui, pedindo um programinha, um código para fazer comparativo de smartphone, ó. Aqui na memória das duas placas a gente vê
que já carregou 20 GB, ou seja, os modelos já estão sendo carregados. O consumo das placas ainda tá fraco aqui porque não começou o teste, né? Tá pensando ainda, preparando a resposta, mas depois de alguns segundos, ia lá, começou a fazer o código agora, um assistente de codificação usando IA rodando localmente. E aí, enquanto ele está trabalhando, a gente consegue ver o uso, né, da GPU. Aqui no caso, cada uma está em 50%, né? Não é a maior otimização nesses modelos, mas a memória, a VRAM, é o que mais importa. A gente está usando aí 20 GB em cada placa, né? Lembrando que a gente tem 64 GB de VRAM aqui para poder rodar em modelos de IA. Então, esse é só um exemplo, né, do que poderia ser feito com um setup como esse. Ou rodar um jogo em uma placa de vídeo e o outro processar os frames com inteligência artificial, como a NVIDIA fez aí na demonstração do DLSS 5. Mas é isso, galera. Tá aí o super PC que nós montamos aqui, que inclusive a NASA já encomendou para a Artemis 3. Eles vão usar essa máquina aqui para comandar a operação toda, porque a potência aqui é quase ilimitada, muito legal. O projeto de montagem foi bacana também, o C700R da Thermaltake. É um gabinete muito fácil de se trabalhar, eu recomendo, vou deixar o link aí na descrição. Foi legal finalmente tirar essa placa-mãe da MSI, uma Godlike da caixa e testar. Essa CPU da AMD também é maravilhosa. A gente tem as memórias aí da Team Group e as duas RTX 5090 aqui. Como eu já comentei, que a gente mostrou na live, o povo já começou a nossa, vocês são ricos, não sei o que. Não, a gente tem uma para testes aqui e a outra foi emprestada. Então, esse setup aqui só vai ficar bonitinho assim para esse vídeo. Depois, quando sair o DLSS 5, aí eu pego de volta pra gente fazer um teste. Mas se bem que quando sair o DLSS 5, vai rodar em uma placa só. Então isso aqui foi só um clickbait. É isso. Mas foi legal de assistir, vai. E ver a fonte tancando 1.400 watts de potência. Então é isso aí, galera. Esse foi o nosso super PC com duas GeForce RTX 5090 e uma fonte de 1.600 watts. Foi super legal fazer esse projeto de montagem no C700R da Thermaltake. Mais fácil do que eu esperava e o resultado me surpreendeu, viu? Ficou melhor do que eu tava esperando. Gostei bastante aí desse gabinete. O link de todos os componentes está aí na descrição, com um grande destaque para essa fonte de 1.600 watts, que uma das coisas mais legais é o quão silenciosa ela é num setup normal. Abaixo de 1.000 watts nem gira o fan dela, então é super legal, fora a estabilidade aí para você que tem uma placa de vídeo mais topo de linha, né? Esse controle aí para não derreter o cabo, no caso de uma 5090. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que vocês acharam. O link de tudo tá aí na descrição. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê em breve com montagens mais realistas, porque essa daqui é um absurdo, né? Mas foi legal fazer esse projeto. Valeu, galera! Até a próxima!